Ei, Camila, boa noite. Sandra, Juraci, Aline, Edna, Adriane, Paula. Boa noite a todos. Hoje eu tô aqui combinando com a minha pipa que eu mostrei para vocês outro dia, tá vendo? Ei, Paula. Olha só, Maria, Aline, boa noite. Tá vendo aqui que a minha cor aqui tá combinando com a minha pipa? Mas na verdade, sinceramente, foi uma coincidência. Cássia, Cláudia, Juliana, Silvana, Otávia, Flávia, Edna, Raquel, beautiful. Ei, Raquelita, beautiful. Boa noite. Boa noite a todos. B, Cíntia, Luzia, Clara, Luciane, Tati. Tô de Barbie, né? Toda rosinha hoje. Isabel e Rodrigo. Fagundes, Elita Fagundes. E Lourdinha, Maria Alice. Olha só. Balbina, Nil, e assim vamos. Buenas a todos, Heloísa. A composição aqui, a pipa, ela estava no meu cenário para hoje, porque eu coloquei, né, a pipa como uma na minha foto, ó, nos vemos a 21, né? Então, muitos sinais, renovação de esperança, de fé. Então, eu já tinha pensado em colocar a pipa, que eu falei para vocês, como que eu você na barra, mas tá uma boneca, né? Obrigada. Boa noite, galera que tá entrando agora. Meus amados, minhas amadas. Rose, da Raízes. Então, Carlinha, olha só, o que acontece? Eu já tinha pensado em colocar a pipa no cenário dessa live, mas eu recebi uma outra mensagem. Aí, gente, Carlinha dando boa noite para todos vocês. Aí, ó, o Netinho tá vendo a pipa. 2 anos, acho que foi ele, né, que mandou a mensagem, falou e chegou por mim através da Ineide, né? Ah, ela vai mostrar a pipa dela, né? Exatamente, a criança de 2 anos falou, ela vai mostrar a pipa hoje na live, então também por causa de você estou aí mostrando a minha pipa, por causa do Marcos. Aí, Marcos, a pipa. Essa pipa, Marcos, caiu lá na minha casa. Lá na minha casa. Por que eu tô falando lá na minha casa? Tô falando lá na minha casa porque era outra casa. Eu não fiz live nem sexta, nem ontem, porque eu estava de mudança, gente. Mudei de casa. Em plena pandemia, mudei de casa. Ei, Márcia e Érica. Pois é, foi através da Ineide. Não é? Exatamente aí, ó. Você conhece os donos da Brinquel? Olha só, gente. Ô, Lourdinho, você é danada, hein? Você viu que o negócio ali é da Brinquel? Eu vou só recapitular rapidamente para você sobre a pipa, porque mudei de casa, Bia. Agora não tô mais naquele apartamento que você conhece.
Já falei para vocês, vou rapidamente recapitular para quem está entrando agora e não sabe da história da pipa, que há muitos anos atrás eu atendendo uma pessoa que tinha assim muita rigidez, né, um comportamento muito rígido, era muito perfeccionista, uma pessoa que era muito descrente, eu diria, da vida, de tantas coisas. E ela, no seu processo terapêutico, dizia até mesmo dessa dúvida, né? Se Deus realmente amava e tudo. E aí é óbvio, né, que a terapia não foi só isso, eu tô resumindo, mas um dia eu falei, o que você precisaria, o que precisaria acontecer, né, para você acreditar no amor? Vamos começar. O que precisaria acontecer para você acreditar no amor de Deus? E aí ela disse, se Deus me mandasse uma pipa. Achei muito inusitado, porque em geral essa não é a resposta que a gente dá, não é verdade? O que precisaria de acontecer para você acreditar que Deus está cuidando de você? Ah, se ele me recebesse... Muito obrigada, gente. Ainda mais feliz nesse novo lar. Tenho certeza disso, né? Assim, a mudança de lar, ela tem a ver, óbvio, com os acontecimentos da pandemia. Óbvio, porque não estava nos meus planos mudar agora, mas eu vim para um imóvel onde eu possa ter os atendimentos e a moradia num lugar só, e isso traz economia, né? Então é uma mudança por causa de um processo também econômico. Ei, Juju, saudades! Faltou a palavra feliz? Como assim, querida? Aonde? Aonde faltou a palavra feliz? Me explica aí, Kênia. Bom, mas aí é o seguinte, o fato, voltando à história da paciente, eu falei que é uma coisa inusitada, quando perguntado o que precisaria acontecer, né? Para você sentir o amor de Deus. Geralmente as pessoas diriam, se ele respondesse a minha oração, se ele me desse um sinal, se ele curasse meu filho, qualquer coisa assim, né? Se eu não tivesse perdido o emprego. Mas como ela tinha um símbolo de liberdade, muito de soltar pipa na rua com os irmãos, né? Então a pipa era sei lá, um sinal super forte de felicidade para ela, desculpe. E ela disse, se ele me mandasse uma pipa. E aí o que aconteceu? Aconteceu que passou um tempo, o paciente meu chegou, era um dia de chuva, o primeiro das 8 horas, e chegou com um papagaio, né, uma pipa na mão, né? E aí ele falou assim, olha, Raquel, eu tava vindo para cá, na região do Barreiro. Boa noite, Raquel. Boa noite. E aí acontece que esse papagaio engarranchou no meu carro e me deu uma intuição de que você saberia para quem entregar o papagaio. Eu não sabia, na verdade, porque eu não tinha assim, uma noção. Olha, tá com a sogra, tá de férias, né, Raquel? Que bom! Seja bem-vinda, vocês duas. Sejam acolhidas aqui nesse lugar sagrado. E aí, eu não sabia exatamente para quem dar o papagaio, mas ao longo do dia eu vi que aquela pessoa que tinha falado que se Deus enviasse uma pipa para ela, ela ia se sentir amada por ele. Aí eu percebi que era o dia dela. Ela foi a última paciente e o primeiro me entregou a pipa. Então, das 8 da manhã me entregou a pipa e ela seria atendida às 19. E aí, voltando àquela questão, né, enfim, dos desafios pessoais dela, que é realmente assim, acreditar no amor, né, não ter a rigidez que ela tinha, embora ela tinha uma vida boa, mas assim, boa no sentido de que as coisas caminhavam e tudo, mas ela tinha uma rigidez dentro dela, né? E aí eu disse, olha, você lembra que no final da sessão, eu falei, você lembra que você disse que se Deus te mandasse uma pipa,
você sentiria muito o amor dele? Lembro, sim, e tal. Eu falei, então olha para trás, a pipa estava encostada. E ela disse, nossa, Raquel, você comprou uma pipa para mim? Não, não compraria, porque eu sei que você pediu esse sinal. Mas a pipa chegou desta maneira. Aí eu expliquei, engarranchou no carro de uma pessoa, e enfim, né? Veio parar aqui e tal. Eu expliquei tudo isso que já falei para vocês. E ela, então, a partir deste dia, ela teve assim, uma facilidade muito grande de elaborar as questões dela rígidas, porque ela entendeu que existe um plano, né, superior até às próprias crenças e rigidezes dela. Então a pipa foi esse sinal de que é necessário, né, a gente sempre ter esperança, vamos dizer assim, né? Bom, Luciane, acontece o seguinte, que para eu ter esse discernimento, eu vou realmente dialogando bastante. Eu não desisto, eu vou falando, apresentando, né? Porque é como a gente ter um discernimento com uma pessoa que a gente vive, né? Às vezes nós não conseguimos resolver um problema com uma pessoa com um diálogo apenas. Para dizer a verdade, a maioria das vezes, a menos que o problema seja corriqueiro, e mesmo assim coisas corriqueiras, não é? Vamos supor que você esteja dividindo tarefas na sua casa e você tem que repetir, repetir, repetir. Muitas vezes quem deve fazer aquela tarefa. Então o diálogo ele é repetitivo e às vezes cansativo. E ele não é diferente, né, na nossa relação com Deus, e não exatamente porque Deus não queira nos responder, mas é porque às vezes a gente não tem aquela condição de entender os sinais. Então nós precisamos partir do pressuposto de que os sinais sempre estão aí. Eu gosto muito de comparar da seguinte maneira. Que bom você já tá lendo o livro, né? Eu também quero uma pipa. Ô, Rose, aí, ó, a sua pipa aí, ó, na minha live. É sua, né, Cláudia? A Cláudia também falou, eu posso considerar a pipa que você postou como um pedido? Pode considerar, porque eu não tinha menor... O dia que eu mandei para vocês a pipa, falando que a gente se encontraria só domingo, eu não acordei nem pensando na pipa, nem nada. Na hora que eu fui postar que a live era só 21 horas do domingo, me veio a pipa na cabeça. Foi na hora, eu falei, vou pôr a pipa na minha postagem, né? Então, você quer uma casa nova, né, Bernardo? E assim nós vamos, cheios de sonhos, né? Isso aí, sonhar é sempre necessário. Bom, então, eu sempre digo assim, voltando a essa questão da comunicação, né? Nem sempre o discernimento é claro, mas precisa existir a persistência. A gente representa a causa, né? A gente não tem uma história assim na instância humana que se a gente precisa entrar na justiça, aí vai para a primeira instância, para a segunda instância e para a terceira, enfim, até ir para o superior tribunal, não é assim? É isso aí. Louvado seja, Rodrigo. Olha, então, se for uma causa ampla da nossa existência, a gente precisa ir levando as causas, não é assim? Aí a gente leva para primeira, segunda e terceira instância. Espiritual, eu sempre falo assim, ó Deus, eu não sei de quem que é a alçada de resolver isso não. É claro que eu sou o superior, né? Mas você tem os auxiliares e, enfim, você pode entregar minha causa aí para alguns auxiliares e tá tudo certo, né? Estando nas mãos certas para resolução, a coisa vai andar. Ah! Essa foi maravilhosa, adorei! Ó, eu sou amiga da Raquel lá, hein? Gostei, viu, Adriane? Eu também colo das pessoas sábias que eu já percebi que poderiam acrescentar algo na minha vida. Eu até falo assim, gente, eu não sou bobinha nada, eu colo naquelas pessoas que que eu sei que eu posso aprender alguma coisa. E quando eu digo colo, não é no sentido de
tirar a liberdade delas, mas eu fico de olho, né? Falei que deixa eu ver como a pessoa resolve isso, deixa eu ver como é que ela põe isso pra frente. Eu fico observando, né? As pessoas nesse sentido de que eu posso aprender as coisas. Ei, Ana Paula, seja bem-vinda. Gostou do meu cenário, Ana Paula? Olha aí a pipa. Eu ainda nem falei da rosa. Eu já falei. Ah, não, Paula, essa foi demais. A chave de ser amigo de Jesus é ser amigo de Raquel. Já temos a senha. Mas eu tenho um segredo para vocês. Vocês podem chegar com o próprio nomezinho de vocês, porque vocês serão acolhidos, porque todos são amados. Todos são amados. Então vamos lá. Então essa persistência, né, do diálogo, de falar e refalar. Mas é um falar, gente, não é um falar com uma rigidez de falar tem que ser assim, tem que ser assado. É um diálogo. Entende a diferença? É um diálogo. Olha, e aí? Eu não tô entendendo. Eu tenho um costume de dizer assim fortemente, olha, eu não tô entendendo nada não, mas eu acho que eu posso entender, eu tô aqui disposta a entender, né? Em vez de dizer, não, isso não podia estar acontecendo, entende? Isso não devia estar acontecendo, eu posso até dizer isso como uma expressão emocional, tudo bem. Ah, não devia estar acontecendo isso, mas passou o desabafo disso, eu falo, ok, mas está acontecendo, então eu preciso de saídas, não é? Então vamos lá. Então a pipa tá aí porque acontece essa história e disse que esses últimos dias eu estava pensando muito na pipa. E como eu já estava assim num planejamento de mudança de casa e de tentar acoplar, diminuir os custos, na verdade, né? Entregar alguns imóveis. Que bom, Raquel. Enfim, essa questão de precisar diminuir os custos, né? Porque certamente eu também estou nessa categoria de que na pandemia teve queda, né, de rendimento, porque eu sou profissional liberal. Boa noite, Thaís. Boa noite, Elisângela. Olha só, aí umas semanas atrás, uns 15 dias, sei lá, comecei a pensar muito na pipa, E eu não sei, a pipa veio muito na minha cabeça, lembrando dessa história da minha paciente, e aí eu fiz uma listinha, né, entre elas, assim, se estava na hora de eu mudar mesmo, se a decisão era adequada, e não pus isso só na lista, pus uma série de coisas, inclusive o discernimento de vida de algumas pessoas, se eles estavam no caminho e tal, e fui deitar dizendo isso. Se nós estamos no caminho, eu quero uma pipa. E aí acontece que não amanhecer, aí eu fui fazer minha caminhada e tal, quando eu abri a cortina, eu vi uma rabiola, olha a rabiola aqui toda emboladinha, tá toda embolada aqui, ela é gigante, a rabiola caída assim, né? Aí eu puxei, mas nem tinha percebido, aí como diz, não tinha caído a ficha, né? Puxei e falei, ué, tá preso. Eu falei, tá preso, tá preso o meu terraço. Aí eu fui correndo, subi as escadas pro terraço e vi a pipa lá, ela não tinha caído no chão, ela engarranchou de uma maneira que ela estava pairando sobre o terraço. E aí eu fui puxando, e aí quando ela caiu, o meu gato até veio em cima dela, eu tenho até a foto do gato em cima da pipa, e eu fiquei muito feliz com isso. Então são sinais, né? Eu costumo dizer, eu tô em autorização, então tá bom, Cássia, dá uma saidinha e volta já. Tem autorização, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Isso não é uma questão de não ter segurança em mim, não é isso, porque eu tenho os meus sinais humanos, mas eu vou pedindo algumas confirmações, não é? Então eu trago a pipa aqui hoje como um sinal, preste atenção do que eu trago, viu, Rose? Rose de Viçosa. Eu trago a pipa aqui como um sinal
de que você, aí é você, são vocês todos, incluindo eu, boa noite, Alessandro, de que nós precisamos nos auto-permitir uma mudança. Autopermissão. Ô, gente, sabe, eu vou dar alguns exemplos pra vocês entenderem. Sabe aquela pessoa altamente responsável? Altamente responsável. Eu acredito que seja a maioria, tá? Das pessoas que estão aí escutando esta live. Porque quem que procura Raquel Araújo? Quem quer mudar de vida, ok? Quem que segue Raquel Araújo? Quem quer uma vida nova? Porque essa é a minha proposta, né? Nós não estamos aqui para falar de que são coisas maravilhosas também. Nós não estamos aqui para falar de decoração, que também não deixa de ser uma mudança, ou de roupa, ou de, sei lá, ou dos astros. Porém, tudo isso é importante, são assuntos importantes, mas basicamente o meu trabalho, o meu chamado, a minha missão, ela está pautada em trazer caminhos de mudança pessoal, seja pela via da psicologia, seja pela via da espiritualidade, tá? Então, tô falando para vocês, altamente responsáveis, porque pessoas responsáveis são pessoas que chamam a própria responsabilidade da mudança para si. Então, é isso aí, ó. É o exemplo que eu vou dar. A pessoa hiper mega responsável, não está passando bem. Vamos tirar o tempo da pandemia, né? Vamos tirar o tempo da pandemia. Aquela história de que você não tá bem, então não é assim, ei, Cássia, que bom que você voltou. Olha, então é aquela história assim, de que não é todo mundo que tá doente, não é você, na sua sessão, você tá doente. Ei, Deibli, seja bem-vinda. E aí, você vai no médico, ele te dá um atestado que você pode não ir trabalhar. E aí você diz assim, não, mas eu preciso ir. Eu tô com atestado, mas eu preciso ir. Gente, eu já atendi muita gente com atestado que tá trabalhando, tá? E isso eu estou dizendo, isso eu estou dizendo o seguinte, de pessoas responsáveis, porque eu tô falando, existem pessoas de um outro tipo de personalidade, eu diria pessoas mais soltas, que pode fazer até o contrário, nem tem atestado e não vai trabalhar e pronto, e o mundo pode cair que ele não vai. Mas esse tipo de pessoa provavelmente não tá aqui neste lugar procurando mudança, ok? Então, nós estamos falando para quem quer mudança. Não é? Tipo Carlinha aí, né, Carlinha? Já fiz muito isso, olha lá. Então, é bem isso. A gente tá morrendo, mas a gente tá querendo cumprir o dever, né? Isso tem um lado bom, ok. Mas existia uma autoridade médica, por exemplo, que já falou para você ficar em casa. Olha, isso significa que essa autoridade médica está reconhecendo que você precisa de descanso ou repouso, essa autoridade médica está reconhecendo e te dando a autorização. Presta atenção nessa palavra. Você está sendo autorizado a ficar em casa, ok? Mas mesmo assim, as autoridades te dando esse passaporte para você ficar em casa, você não se autoriza. Você não se permite. Você não se dá essa liberdade. Seja bem-vindo, Banhuaçu. E aí você fala assim, e a gente tem mil ou 1 milhão de desculpas, né? A gente fala assim, não, mas não tinha funcionário. Não, mas eu corri o risco de ficar desempregado. Não, mas não ia pegar bem. Não, mas eu não quero nem que as pessoas que trabalhem comigo saibam que eu tô de atestado.
Eu não estou aqui falando que você está errado do ponto de vista de pensar num todo. Mas eu estou aqui falando do ponto de vista que pode ser que uma autoridade te diga, sim, descanse, mas você não se dá o direito. E por que não, né? Porque a gente é envolvido por uma série de medos, de culpas, de uma responsabilidade talvez excessiva que desconsidera até o nosso estado de saúde, tá? Desconsidera o seu próprio limite. Então, pode o mundo te autorizar, pode superiores te autorizarem, pode Deus te autorizar, mas se você não se autoriza, se você não se auto-permite, permissão é o ticket de entrada, não é? Eu tenho permissão para entrar naquela festa se eu tiver o ticket, a pulseirinha e etc. Não é assim? Eu tenho permissão para pisar na grama, eu tenho permissão para ir para a ala lá do hospital que estão os infectados, eu tenho permissão para ter acesso a algum processo judicial, eu tenho permissão. Sempre alguém tem que nos dar alguma permissão, não é? Mas se a gente não auto-permite, não adianta. Não adianta. A auto-permissão seria você se dar o ticket de liberação. É uma das coisas mais difíceis que existe. Outro dia eu dizia para uma pessoa também desse tipo de personalidade, que é altamente responsável, pouco dado a prazeres, e os prazeres que ele se dá, em geral, são prazeres escondidos, porque ele precisa ter prazer fora do olhar dos outros. Por quê? Porque os outros vão achar que ele está com uma vida boa demais, porque não sei o quê. Eu quero aqui fazer um parênteses, eu adoro parênteses, né? Você sabe disso. Gente, eu já atendi pessoas que nós diríamos que são donos do mundo, porque são donas do poder do mundo, né? Desembargadores, procuradores, juízes, pessoas que têm poder mundano. A pessoa que é capaz de mandar em tantos funcionários. A pessoa que é capaz de executar processos tão maravilhosos. Mas no âmbito da vida pessoal, são absolutamente escravizados. Pela opinião de um filho, pela opinião de uma esposa, pela opinião de um esposo. E aí a gente tem uma mania aqui, que é o parênteses, de achar que o que nos daria uma permissão seria o dinheiro que a gente tem. O dia que eu tiver dinheiro, vocês vão ver. O dia que eu tiver dinheiro, ninguém me segura. Não é isso, gente. Não é isso. Deixa eu te falar, a liberdade, a autopermissão, ela é daquele tipo seguinte: o mundo tá caindo, mas eu me permito sentir paz neste momento. Não é porque você está sendo indiferente, irresponsável ou qualquer coisa parecida. É porque você consegue encontrar aquele lugar interior de profunda paz, mesmo que a coisa não esteja em paz. Sabe aquela história da tempestade do Mar da Galileia? Onde estava uma tempestade gigante lá e Jesus dormindo? É tipo isso. Esse é o cenário. Como é que ele pode dormir numa tempestade? Cara, isso é um absurdo. Isso está fora da condição do olhar humano entender isso. E aí, os amigos dele vão lá e cutucam ele. Olha, tempestade, nós estamos perecendo aí, você não faz, isso não te importa? Gente, eu vou perguntar para vocês, quem dormiria numa tempestade? Quem dormiria numa tempestade? Só quem tem a certeza
de que a tempestade não vai fazer você perecer. E quem tem essa certeza? Quem faz o caminho de libertação interior. Isso não quer dizer que eu sou invencível, sou super-herói. Não. Mas isso quer dizer que, de alguma maneira, a gente vai tomando posse pelos sinais, pela palavra já dada, pela ciência já compartilhada, não é? Por tantos caminhos sábios já feitos por pessoas antes de nós, que é possível sim a gente acreditar que alguma vitória já nos é garantida, de que algum passaporte para a vitória nós já temos. E aqui eu quero, nesse parênteses que eu fiz, reforçar. Não é uma opinião de um outro, não é... Eu vou falar uma coisa dura agora, hein? Presta atenção. Não é nem mesmo a palavra de Deus. Não é o dinheiro que você ganha. Não é o diploma que você tem que vai te garantir algo se você, olha o se você não se auto-permitir. Eu dei um exercício para vocês outro dia, que era, nesses próximos 3 dias, naqueles momentos que vocês estiverem super sem energia, comece a repetir: eu me perdoo, me acolho e me amo. Eu me perdoo, me acolho e me amo. Eu tive uma pessoa que me escreveu dizendo que isso foi salvífico. Uma pessoa. Eu tenho certeza que mais pessoas experimentaram isso. Isso é um exercício de dormir na tempestade. Que aqui não é o dormir no sentido real, mas é a percepção de que a coisa não está boa, eu não me sinto bem, a minha energia está baixa, os meus pensamentos estão confusos, a minha conta bancária está no vermelho, eu acabei de ser demitido, eu acabei de desconfiar que o meu parceiro ou minha parceira estão me traindo, eu peguei umas mensagens estranhas no celular, eu acabei de saber que fulano de tal tá falando mal de mim, ok? Eu acabei de saber que o meu amigo, mas meu amigo, cara, meu amigo tá me defamando. Isso é a tempestade. Isso é a tempestade. E dormir na tempestade seria: eu me perdoo, me acolho e me amo. Eu me perdoo, me acolho e me amo. Eu me perdoo, me acolho e me amo. Olha que legal aí, ó. Mais pessoas estão dizendo. A Tite, a Eliette, a Sandra. Ah, você ganhou o meu quadro, né? Eu tenho produtos, viu, gente? De alfabetização emocional, dessa libertação. Tá lá na loja da Alegria, ó. Entra no Instagram da Alegria. Isso é se salvar da tempestade. Então, por que você, me acolho, né? Por que você entra num estado de auto-permissão? Porque você traz para você a condição da vitória. Gente, vitória só é garantido para quem tenta. Eu não vou falar que a vida é uma luta, mas eu vou dizer para você que com certeza nós temos momentos de luta. Ei, primo Tadeu, ei, primo Miguel, chegaram tarde hoje, né, queridos? Então, o caminho da autopermissão é aquele caminho seguinte, que você vira a chave. Sabe aquela história assim de que para você ter acesso ao próximo cômodo, ali tem uma porta, tá fechada, você só vai abrir se você tiver a chave. E se você não tiver a chave, você tem que chamar o chaveiro. Ok? Gente, a chave é um negócio desse tamanhozinho. Piquititito perto da porta, não é verdade? Mas ela é tudo. Porque ela dá o acesso para o próximo cômodo.
E essa chave pequenininha, ela é a sua autopermissão. E aí eu quero que você volte lá no início da sua vida. Tenta lembrar qual é o discurso familiar. O que não pode? Nós vamos ter uma série de crenças de não poder. Não pode errar. Não é assim? Que bom, Maria. Foi um bálsamo para você, né? Não pode errar, não pode ofender o Papai do Céu, não é assim? Que mais? Não pode desobedecer, e assim vai. São uma série de nãos. Não pode acreditar nas pessoas, não é assim? Não pode ser bobo, não pode apanhar na escola, porque senão chegar em casa você apanha mais. Não isso, não aquilo, não acredita em ninguém, não acredita em... Isso são as coisas ditas, ok? Essas coisas ditas, elas viram ordem dentro de nós. E as não ditas também. Porque às vezes você não escutou isso, que não acredite em ninguém, mas você percebe de uma forma intuitiva. Não pode beijar, né? Não pode beijar na boca, não tem isso, é pecado lá na adolescência, né? Tô falando para gerações da minha idade para cima, né? Não, porque não, isso aí. Por que não? Porque não tem explicação nenhuma. Então, todas essas coisas estão gravadas dentro de nós. Gravadas. E a chave para você começar a mudar isso é a autopermissão. Vai virando a chave. Eu posso mudar os meus registros traumáticos. Não é? Não pode tomar leite com manga, porque, nossa, senão até morre, né? Assim, Deus vai castigar. Eu posso mudar. Isso são crenças repassadas. O que mais? E o não dito? Estava falando do não dito. O não dito é aquilo. Não falam mal um do outro, mas vivem mal. Então, de alguma maneira, estão nos dizendo que viver junto é ruim. De alguma maneira estão nos dizendo que viver é sofrimento. De alguma maneira estão nos dizendo que não creia em ninguém. Você percebe, olha, parece que eles são desconfiados. De alguma maneira, aquelas coisas vão pairando e virando essas chaves que travaram a gente por dentro, não é? Travaram por dentro. E aí a gente pode ser que perdeu a chave. Para dizer a verdade, a gente nem entendeu que a gente estava fechado, não é? Fala a verdade. Porque aí a gente foi, ainda mais que eu tô falando para responsáveis, né? Aí a gente foi entendendo, nós responsáveis, que a gente tinha que fazer, que fazer, que fazer, que fazer, que fazer, que fazer. E fomos entendendo duas coisas terríveis. Destruidoras, totalmente. Destruidoras. Que se a gente fizer, vai dar tudo certo, ok? E que se a gente tiver, também vai dar tudo certo. O fazer e o ter. O fazer e o ter. Nós fomos escravizados pelo fazer e o ter. O fazer e o ter são coisas importantes, mas eles não abrem a chave, eles não abrem a porta, eles não viram a chave. Como é que eu sei disso? Primeiro que eu sou ser humano e eu já fiz e muita coisa do que eu fiz deu errado, ok? O dia que eu entendi assim que não é o que eu faço que garante as vitórias, mas é o tanto que eu creio, não, ficou muito melhor. Eu continuo fazendo, porém hoje eu faço com muito mais crença. É claro que eu já tinha muitas crenças positivas, mas elas foram aumentando. Elas foram aumentando. Ok? Sabe qual que
foi o lado bom, por exemplo? Eu cheguei aos meus 30 anos de idade, eu estava num ápice financeiro. Eu nem saberia dizer, eu nem saberia prever, que eu teria tanto sucesso como eu tive. Porém, eu cheguei num ponto que eu comecei a descer o morro, eu fali, ok? Sabe qual que é o lado bom de você estar nos dois pontos? Né? Eu acho bem legal quando São Paulo diz que ele aprendeu a seguir Deus na abundância ou na carência. É bem isso. E não tem a ver com seguir Deus, não. Porque isso também. Mas tem a ver com você até querer viver mesmo na carência. Tá? O lado bom de você ter experimentado as duas coisas é que você percebe que, na verdade, não estão, né, em nenhum desses polos. Nem quando você tem muito, e nem quando você fez muito, e nem o contrário, quando você está na total escassez, no abatimento, ou não fazendo nada, ou pouco, porque muitos de nós estamos pensando que estamos o tempo inteiro fazendo pouco. Nenhuma dessas coisas nos deram acesso, tá? De abrir a chave. A chave que dá um acesso para uma vida nova. É a autopermissão. A autopermissão. Talvez o meu lado inconsciente, não merecedor, inconsciente, hereditário, quando percebeu que estava tudo dando tão certo, comecei a me bloquear. Tudo é boicote inconsciente, viu, gente? Eu não tô falando de razão, não. E até eu perceber que estava tendo um bloqueio interno, demorou um tempo. E a hora que eu percebi esse diagnóstico, autodiagnóstico, não é auto só não, porque muita gente me ajudou, né? Eu me lembro muito bem, na minha colite, eu tinha 28 anos, que eu era internada repetidamente no Mater Dei. Eu lembro de uma médica de madrugada pôs a mão na minha perna, lá na canelinha, lá embaixo. E falou assim, querida, deixa eu te explicar uma coisa. Você não tem diagnóstico grave, mas você está morrendo. A hora que ela falou isso, eu falei, minha Nossa Senhora, como que pode uma coisa dessa? Como que pode uma coisa dessa? Eu não tenho diagnóstico, mas eu estou morrendo. A hora que ela falou isso, eu entendi que existia um boicote, tinha algo dentro de mim que estava me levando a uma situação de arrefecer, de perder as energias. E foi neste momento da minha vida que eu descobri poderosamente o quanto que o sentimento de culpa nos adoece. Foi neste momento que eu percebi que existe uma culpa muito inconsciente. Eu já falei disso nas lives passadas. A culpa é o ressentimento com a gente mesmo. Qual que era a culpa que eu carregava? A culpa era desistir. Minha família, né, principalmente a minha mãe, não queria mais filho. Ela já tinha 2. A situação não era muito favorável. Viver era difícil, né? Era um peso. E aí, de repente, mais um filho, né? E mulher, meu Deus, a única mulher. Mulher nasce para sofrer. Então, isso tudo foi ficando acumulado. E é por isso que não era o meu ter e nem o meu fazer que me dava autorização interna para viver. E aí, quando você vai lá para o outro extremo oposto, ok? Onde você não tem nada, onde você está fazendo pouco, ou pelo menos você acha que está fazendo pouco, ou você questiona o que você está fazendo o tempo inteiro, porque você fica assim, não, mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Aí você vai tentando encaixar as peças e as peças não encaixam, gente. Não encaixam, porque você fala assim, cara, mas eu fiz tudo que eu achei que era certo. Eu fiz o que me ensinaram que eu tinha que fazer. Mas não deu certo. Não deu certo. Não é?
E aí você vai começando a generalizar, achando que nada deu certo na sua vida. É um outro erro absurdo. Quando a gente está experimentando fracassos e a gente acha que o fracasso é em todas as áreas da vida, isso é mentira. Não existe possibilidade da gente estar fracassado em todas as áreas da vida. E eu vou repetir. Eu já falei isso aqui para vocês numa live aqui no domingo. Nós não estamos fracassados totalmente porque estamos tendo um celular para a gente estar escutando essa live, um computador, temos internet, temos luz elétrica, já comemos hoje, estamos respirando e tudo isso é vitória, porque isso está inclusive no pacote do ter. Eu tenho oxigênio para respirar. Eu tenho luz para me iluminar aqui. Ok? Então, olha só. Quando eu cheguei neste ponto, que foi exatamente o ponto lá debaixo da perda, né? O da escassez, o da vergonha, o da culpa, é que eu percebi que nada do que eu tinha feito ia me salvar. Embora eu tivesse feito com muitas boas intenções. É aí que eu quero chegar. Mas eu aprendi que era assim que tinha que fazer. E fiz certo. Mas mesmo assim deu errado. E por que deu errado? Deu errado por quê? Talvez porque já existem crenças negativas. Eu tô fazendo, mas eu tô fazendo com medo de dar errado. Então, de certa maneira, eu já atraio algo, né? Eu tô fazendo, mas eu tô fazendo acreditando que o que me garante tudo é o fazer e não é. Não é, tá? Eu tô fazendo talvez para ter a aprovação do outro, não é assim? Ó, presta atenção aqui, ó. Ó como é que eu sou bom. A gente não fala não, mas é isso que a gente quer, não é? Olha aqui, ó. Tô fazendo. Quantas pessoas que eu atendo e que falam assim: não, eu trabalhei muito para poder comprar a casa própria da minha mãe e do meu pai. E depois que eu fiz isso, você acredita que eles dividiram a casa igual para todos os filhos? Cara, por quê? Deixa eu te falar. Por quê? Por que você comprou essa casa para eles? Na hora você pode até achar que é porque você ama. E você ama também. Eu não tenho dúvida disso. Porém, não foi só por isso. Por trás disso também tem aquilo. Vou provar que. Vou provar que eu sou bom, vou provar que eu sou capaz, vou provar que eu sou mais responsável, vou provar isso, vou provar aquilo. Eu já contei aqui para vocês a história daquela pessoa que não estava suportando o emprego, mas ia ficar lá mais um tempo porque queria trocar o carro. Aí eu disse, cara, presta atenção, o que vale mais, a sua saúde ou o carro? Essa semana eu fiquei sabendo de uma história semelhante. A pessoa me falou isso. A pessoa me falou assim, olha, eu tô aguentando um sapo danado no meu trabalho porque eu queria trocar meu carro. Presta atenção nessa história, gente. Depois que eu aguentei 2 anos insuportáveis no meu trabalho, juntei o dinheiro, troquei meu carro foi roubado com 1 semana que eu comprei. E eu não tinha seguro. O que a gente pode aprender com essa história? Pode sim, Ângela, tá? O que a gente pode aprender com essa história? Olha que inversão violenta. Eu trabalho 2 anos engolindo um sapo danado para poder trocar meu carro, ok? Olha, eu não tô falando de sobrevivência não, você tá entendendo aqui, né? Eu tô falando dessa ideia fixa de que eu preciso trocar o carro. Aí eu trabalho fixamente
para trocar o carro. Eu fixo, aí eu engulo sapo, minha coluna dói, eu vou pro médico, eu tomo 5 comprimidos por dia, eu isso, eu aquilo, mas eu troco o carro, ok? Depois que eu troco o carro, com uma semana, sem dar tempo de fazer o seguro, meu carro é roubado. Gente, isso do ponto de vista de quem fez o esforço é um absurdo. É um absurdo. Só que a gente não percebe que já é um absurdo a pessoa ter engolido tanto sapo, ok? Para poder trocar o carro. Gente, por que que a gente se boicota desta natureza, dessa magnitude? Por que que a gente prefere estourar nossa coluna de dor, mas ter coisas? Por quê? Por que que a gente prefere rebentar a gente todinho, mas falar assim, não, mas eu fui responsável. Gente, pai e mãe, então, quando leva a criança pra gente tratar e o menino tá daquele jeito, fala, não, é isso, aquilo, e eles reclamam do menino, ok, mas no fim eles falam assim, mas ele é inteligente. E aí? E o que a inteligência tá garantindo? A criança tá desajustada, a criança enfim, tá triste, tá doente. O que adianta a inteligência de uma criança na hora que ela tá morrendo? Não é? Por que a gente faz isso? Vocês estão aí me perguntando. É porque a gente vive enganado. É porque a gente tem uma inversão de valores. Vocês lembram, eu falei aqui, tem o tal do fazer e do ter. É um mundo onde o fazer está descompensado. É um mundo onde o ter está desequilibrado. Não precisa de muito para a gente entender que está desequilibrado. Enquanto nós temos aqui todas essas dádivas que eu disse agora, tem gente exatamente neste momento morrendo espancado, morrendo de fome. E nós estamos aqui na abundância. E eu não tô aqui fazendo um discurso, olha, não sei o quê. Não é nada disso, não, gente. Eu tô só dizendo o seguinte, o tema é autopermissão. Vira a chave. Se tem tudo na sua vida que diz que você não pode, começa a virar a chave. Gente, eu posso andar a pé e ter a minha coluna funcionando bem, ok? Posso. Não, mas Raquel, fulano vai falar que eu sou um fracassado, que eu não tenho carro. Deixa fulano falar. O que fulano fala não muda a sua vida. O que muda a sua vida é a sua decisão. O fulano que tá falando mal de você vai chegar lá no seu enterro e vai olhar você no caixão e vai falar assim, coitadinho, né? Não, trabalhou tanto pra morrer desse jeito. Ah, gente, paciência. Vai falar mal de você na vida, vai falar mal de você na morte. Só depois de uma semana que você vai virar bonzinho. Então, pra que nós vamos ficar escravos de tudo isso? Nós devemos ter respeito às pessoas, mas escravidão a elas, não. E eu vou falar mais. Você não se auto-permite mudar, não. Você sabe por quê? Porque essas pessoas que você mais quer agradar são as que menos te enxergam. São as que menos te enxergam. Porque quem te enxerga mesmo, enxergar de te dar valor, você não precisa fazer nada. Você não precisa ter nada. Ah, Raquel, aí agora você exagerou. Exagerei não. Quem te ama gratuitamente. Quem te ama gratuitamente. Quem te ama gratuitamente. E eu digo mais.
Você é tão amado gratuitamente que você acaba dando amor para essa pessoa. Você dá amor para quem te ama. Para quem a gente chama não, para quem você se sente amado. Para quem você se sente amado. Então, por que nós estamos com inversão de valores? Porque nós somos criados de uma maneira que mais vale o fazer e o ter. E nós só vamos começar a mudar isso quando a gente virar a chave. Vira a chave. Quantas vezes nós viramos uma chave num dia? A gente vira a chave do carro, a gente vira a chave da casa, a gente vira a chave do guarda-roupa, a gente vira a chave de algum baú que a gente vai mexer em alguma coisa. Então, o desafio da semana, na hora que você for virar a chave, qualquer chave, você vai dizer, eu me permito mudança. E eu falo para você, a mudança não virá da noite para o dia. Não virá. Mas é como tudo na face da terra. Você planta a semente, ela tem tempo para nascer. Você concebe um filho, ele tem um tempo você tem um tempo para pari-lo. Você entra na faculdade, você tem um tempo para poder pegar a graduação. Aline, bom você falar isso, porque nós podemos estar convivendo com pessoas adoecidas do ponto de vista comportamental, ok? Então, a gente precisa estar de olho nisso, porque do ponto de vista comportamental, nós sempre estaremos convivendo com alguém que acha que a gente tem que fazer mais, alguém que acha que a gente tem que ter mais, alguém que acha que a gente tem que perdoar mais. Desse ponto de... Nós sempre, nós mais convivemos com pessoas equilibradas, mas sempre vai ter 1, 2 ou 3 meio desequilibrados no nosso meio. Ok? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Essa pessoa que está dizendo pra gente que a gente sempre tem que fazer mais. Às vezes ela não fala com palavras não, mas ela fala com a cara feia. Ela fala dando a gente... É isso aí, ó, vira a chave. Ela fala com piadinhas, com cutucadas que ela dá na gente, não é? Ela fala pirraçando a gente, né? Fazendo quiabo, lembra da história do quiabo? Fazendo quiabo que a gente não gosta. A pessoa faz isso conosco, não é? Então a gente tem que olhar essas pessoas e às vezes elas são realmente próximas, mãe, pai, irmão mais velho, sei lá, nosso chefe, e a gente vai filtrar. Eu me permito escutar, deixar entrar dentro de mim somente aquilo que vai me fazer crescer. Eu me permito, eu me autorizo filtrar as falas terríveis desta pessoa. Eu me permito absorver aquilo que é bom e aquilo que não é, automaticamente eu já vou eliminar. Esse é o desafio. O papel da autopermissão na nossa mudança é porque é o parto. O parto. Sabe parto? Parto é aquele negócio difícil, que a criança tá lá num lugarzinho maravilhoso, quentinho, equilibrado, porque a mãe ela pode estar piradaça de problema psicológico, mas por mais pirada que a mãe tá garantindo ali para aquela criança pelo menos nutrientes, calorzinho, sangue. Ó que coisa sensacional. A mãe tá péssima, mas tudo da mãe vai para aquela cria nova. Então, por mais terrível que tenha sido a gestação, ainda é bom. E de repente tem que sair dali e para o novo. Passa naquela coisa estreita. Gente, eu tenho 17 segundos para dizer que toda vez que você for virar a chave, essa é chave física, diga, eu me permito
mudar. Amanhã a gente tá junto, eu vou falar de novo sobre perdão. Fica atento aí nas lives.